Paz seja convosco. Amém. Amém. Ele está no meio de nós. Amém. Glorificamos a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de louvarmos, adorarmos e engrandecermos o seu santo nome. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema purificação do leproso. Por que purificação e não cura? Porque a ação do divino, do Senhor, não se refere apenas à restauração da nossa carne, mas principalmente do nosso espírito. Grande parte das coisas que o Alice falou, exatamente em relação a nós nos preocuparmos com a nossa carne. O Felipe também trouxe a meditação em relação a Saul e Davi. E eles se preocupavam com a sua carne. Heloísa, por favor. Nós temos que entender que tudo tem a ver com a eternidade. O foco não é aqui. O foco não é o dia a dia. O foco é o que vem depois. Nós é que ainda nos perdemos nas preocupações com as coisas materiais, por não confiarmos totalmente no Pai. Essa afirmação em si ela é dura. Eu não confio em Deus. Por isso eu me preocupo. Algumas vezes a gente já fez esse exercício de perguntar para as crianças se elas estavam preocupadas se ia ter comida à noite ou no almoço. Nenhuma delas estava preocupada. Porque tanto o pai como a mãe iria providenciar o alimento. Eles confiam em vocês. A palavra de Deus diz que se nós não formos como uma criança, trazendo a memória da confiança, ninguém entrará no reino dos céus. Com Nicodemos ele diz, importa que nós morramos para a nossa carne e nasçamos de novo. Porque quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Sim, vivemos nessa terra, temos que trabalhar, temos que estudar, temos nosso tempo de lazer, mas nós temos que entender que há algo mais importante que isso. Semana passada, eu lancei um desafio para vocês a respeito de que oferta trazer ao Senhor. Fiquei grato e alegre quando eu vi a foto do Nicolas com a Menísia fazendo evangelismo e eles entenderam que eles estavam ofertando ao Senhor. O André me mandou uma mensagem no celular falando sobre, na estrada ele encontrou 3 andantes e ele conta todo o procedimento que ele fez, em que ele foi falando de Cristo para aqueles homens, deu uma oferta para eles, deu alimento, e aqueles homens mudaram o caminho. Pode ser que ele nunca mais os veja, mas a oferta dele foi aquele tempo, e fica ainda em pé. Qual é a sua oferta ao Senhor? O primeiro milagre que nós trabalhamos no texto de Mateus foi a cura do leproso. O que naquela época da história era tão impressionante como falar para uma pessoa que está morta, levanta e anda. E a gente olha o leproso era uma pessoa que ele não tinha motivo nenhum para confiar. E ele olha para Cristo e fala, Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Não me curar, me purificar. Uma incrível declaração de fé, pois não havia dúvida nenhuma do poder de Deus. Essa sequência de textos que nós vamos falar de curas, elas têm que gerar em você exatamente essa confiança de que o Deus de Israel, que lá fez, continua fazendo aqui. Amém. Quando eu me ponho de joelhos diante de Deus, por algo que está me preocupando, eu sei, sem sombra de dúvidas, que Ele pode lidar com qualquer situação que lhe seja apresentada. Nada é impossível para Deus. Nós temos que partir do conceito de soberania, temos que partir do conceito de confiança e fé divina no Senhor. E a cada dia que passa, você tem que crescer em estatura e graça diante do Senhor, confiando naquilo que Ele pode fazer, apresentando Ele os seus desejos e as suas necessidades. Aquele homem, aquele leproso, que não se fala quantos anos ele ficou naquela condição de um homem colocado à parte da sociedade, ele era um homem de fé. Ele deve ter estudado, ele deve ter ouvido a vinda do Messias. E ele ouviu que aquele homem estava passando lá, ele era o Messias, e ele confiou.
Quantas coisas poderíamos deixar de passar se nós simplesmente confiássemos no Messias? A palavra de hoje tem como título a fé do centurião gentil. Era um homem que não era judeu. Ele não conhecia Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 5 a 15. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos de 5 a 15. Assim diz a palavra de Deus. Sem brigar com a Bíblia. Sem brigar, tá? Se é um adulto que quiser ficar aqui, é melhor, hein? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão relançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre o deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos pela leitura da tua santa e bendita palavra. Queremos consagrar este tempo ao Senhor, pedindo que a tua palavra seja viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, sendo capaz de discernir, Pai, alma e espírito, juntas e medulas. Peço também, Pai, que o Senhor me capacite a trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Ora em nome de Jesus. Amém. Felipe, só pega um papelzinho, porque ela pisou no copo, esse copo ele vai ficar vazando aí, tá? Em seu evangelho, Mateus, ele organiza o material não por ordem cronológica, mas ele organiza por assunto. Podemos ver esse fato nas sessões imediatamente ao Sermão do Monte. Então, no Mateus capítulo 7, ele vinha trazendo instruções. Quando entra no capítulo 8, ele para de dar instruções e ele começa a efetuar curas, a apresentação prática daquilo que estava sendo pregado no Sermão do Monte, que foi aquilo que o Wallace falou, não apenas de palavras, mas também de ações. A primeira das duas curas foi do leproso, ou melhor, a primeira cura foi do leproso. Depois, na sequência, nesse texto, nós temos duas curas, primeiramente relativa ao criado do centurião. Algumas pessoas dizem que ele era um filho bastardo, um filho de fora do casamento que ele guardava. E essa questão, ela é muito importante porque vem falando sobre a importância de ser cristão. Qual é o motivo, qual que é a importância de você declarar a sua fé, de você viver a sua fé, de você dia após dia se alimentar dessa santa e bendita palavra. A cidade era Cafarnaum. Essa cidade de Cafarnaum é onde Jesus viveu e estabeleceu a base durante todo o seu ministério. Apesar dele ter nascido em Nazaré, Belém, Nazaré, naquela mudança toda lá, ele vem para Cafarnaum, que era uma cidade muito conhecida, muito populosa. Ali havia muita indústria de pesca,
muitos mercadores, artesãos, havia muitas pessoas ali. Então havia muito comércio, muito dinheiro rodando. E como qualquer cidade que era controlada por romanos, havia sempre um destacamento de soldados naquela região para montar. Então, como que Roma funcionava? Ela ia invadir a Ceilândia. Ela montava um posto avançado com um grupo de soldados ali. E aqueles soldados, eles tinham a obrigação de guardar aquela cidade e continuar mantendo sob domínio romano. As estradas eram muito bem pavimentadas. As estradas daquela época continuam até os dias de hoje. Então era fácil, se uma cidade começasse a ser atacada, alguém vai e fala assim, olha, eu preciso de ajuda e manda um outro regimento para cá. Aquele homem era um centurião. Centurião quer dizer um líder de 100 pessoas. E um líder de 10 pessoas, decurião. Ele era um centurião, então no mínimo havia uns 100 soldados além dele lá. Aquele homem, ele era a figura romana mais importante naquela região, naquela cidade. Apesar dele ser autoritário, de ele ter toda a autoridade do Império Romano sobre a vida dele, ele apresenta-se diante de Jesus de uma maneira diferente. Ele se apresenta com humildade. Ele sabe que as coisas que ele poderia fazer em relação ao seu servo, ele fez. Talvez ele tivesse, por favor, tá? Se ele quisesse, não pode ficar duas crianças juntas, não pode. Helena, por favor, senta lá do lado do papai. Helena, Manu, Júlia, Kaique. Vocês podem ficar com a cara triste que vocês quiserem. Eu não me abalo com cara triste. A minha função é fazer com que vocês aprendam a serem servos do Senhor e servos do Senhor. Para que quando vocês estiverem numa idade adulta, vocês possam servi-lo com excelência. Então, carinha triste para mim não faz efeito nenhum quando eu vejo que uma coisa está errada. A palavra do Senhor é o momento de nós ouvirmos a voz de Deus. E não é momento de ficar conversando, não é momento de ficar brincando, não é momento de fazer absolutamente nada. A Heloísa está passando por um processo, daqui a pouco ela vai estar no mesmo esquema da Júlia e da Helena. Então nós vamos continuar chamando a atenção. Já conversei com os pais, ainda não conversei com Carlos e Chayane, mas eu chamo a atenção das crianças, não com o objetivo de que eu estou sendo chateado ou porque isso me incomoda. Não me incomoda. Eu posso simplesmente zerar aqui e eu falar a palavra normalmente, mas eu quero que as crianças elas entendam e aprendam. E se a gente não usar esse tempo para fazer isso, o que acontece é, faz 10, 11, 12 anos, daqui a pouco não quer mais ir para a igreja. Então o momento da gente ensinar é agora. E isso eu vou continuar fazendo, por mais que eu ame vocês. Tudo bem, meninas e menino? Apesar dele ser uma figura de autoridade, ele se apresentou com extrema humildade. Não simplesmente pedindo a ajuda de Jesus, mas implorando. Nós não vivemos num contexto de guerra. Nós não vivemos num contexto desse tipo. Então nós não conhecemos essa ideia de opressão, que o máximo que nós tivemos aqui no Brasil foi a época do regime militar, na época dos coronéis, tudo mais, em que se você falasse algo que era contrário ao governo, você sumia. A gente tem história, se você for olhar a história do Brasil, você vai ver isso. Mas aqui era muito pior. A pessoa matava na hora. A autoridade romana, ela não podia ser usurpada de nenhuma maneira. Os cristãos, eles são levantados como usurpadores e eles eram crucificados em praça pública, mostrando o exemplo. E aqueles homens, eles ficavam lá apodrecendo por muito tempo, até que alguém pudesse subir para aquela cruz, tirar e colocar outro. Então aquele homem, ele sabia da autoridade que ele tinha. E ele não pede a Jesus, ele implora. Eu fico imaginando a figura de um senador, de um presidente, chegando para você e falar assim, por favor, Wallace, ora por mim. Eu imploro. Ficou de joelho. Foi isso que aconteceu. E qual foi o pedido do centurião? Verso 6. Senhor, o meu criado está em casa, jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O centurião não explicou porque o criado estava paralítico.
Mas ele fala que aquela condição era uma condição permanente e que havia um agravante que era o problema de dores. Há pessoas que são paralíticas e que elas estão na cama e que elas simplesmente não conseguem se mover. Eu tinha 2 tias que vieram de um casamento dos meus avós, meus avós, pais do meu pai, em que ela, prima dele, casaram e tiveram 2 crianças que tinham deficiência. E aquelas crianças, elas ficavam deitadas, elas não conseguiam, elas tinham paralisia, eles não conseguiam fazer nada. Então eu lembro de, com 12 anos, 10 anos, 12 anos, ir lá, foi as últimas vezes que eu fui lá para Minas Gerais, e aí elas estavam lá deitadas, uma morreu, depois a outra morreu, elas deitadas, elas não sentiam dor, estavam incomodadas, mas aquele rapaz, ele estava sofrendo dores horrivelmente. Quando analisamos a cura do leproso, realizada por Jesus no capítulo anterior, na semana anterior, vimos que o doente disse: se quiseres, podes me purificar. Não havia dúvida na mente daquele leproso quanto à capacidade ou poder de Jesus para curar a lepra. A única dúvida dele dizia respeito se Cristo queria curar, se era o momento correto dele curar, e é algo que nós temos que colocar dentro do nosso coração. Há um momento certo para as coisas acontecerem. Deus não vai fazer a coisa acontecer porque você fez campanha, porque você fez corrente, porque você está tristinho, porque você está chorando. Não vai. Essa figura desse Deus que ele chora quando você chora, isso aí é uma figura errada. A figura do nosso Deus, ele é uma figura de um Deus soberano. Essa soberania está inclusive sobre por quanto tempo eu tenho que seguir na minha dor ou não. Mais uma vez, a resposta do centurião foi: Jesus disse, eu irei curá-lo. Quando o leproso questionou Jesus a respeito da sua fé, da sua cura, ele falou: se quiser, você pode curar. E Jesus falou: eu quero ser limpo. Não deu nem tempo. Pum. Aqui, o centurião pede e ele fala: eu quero. Eu vou curá-lo. É interessante a figura de Cristo falando sobre esta cura, porque o cara não estava lá. Mas ele afirma: eu vou curar. E aí aquele homem que tinha fé em outros deuses, não tinha conhecido nem o judaísmo, nem o cristianismo, ele mostra no que ele acreditava. Eu, Paulo, esperaria que o centurião ficasse feliz com a predisposição e fosse lá e dissesse: ótimo, Jesus, vamos lá, vamos rápido. Não podemos perder 1 minuto porque o meu criado está sofrendo. Era o que eu e você faríamos. Imagina que houvesse uma unção de cura num lugar. E aí você soubesse que aquilo ali está. A primeira coisa que você vai fazer é correr atrás dos teus enfermos e levar para a pessoa para ser curada. Era a primeira coisa. Naquele caso, aquele homem não podia se locomover porque ele estava paralítico. Jesus falou: eu vou. Era para ele falar assim: vamos pegar uma carruagem, vamos colocar o Jesus num cavalo para a gente chegar rápido lá. Mas não foi isso que o centurião falou. Não foi. Em vez disso, o centurião respondeu minhas palavras: não, Jesus, o Senhor não precisa vir comigo. Seria inapropriado o Senhor entrar na minha casa. Eu não sou digno de receber o Senhor ali. Ele não hesitou, Jesus não hesitou em ir à casa do centurião romano, mas o centurião hesitou em receber Jesus sob o seu teto. Por que será? Aquele homem que mandava e desmandava. Provavelmente aquele centurião, ele era ciente de que as regras e os regulamentos judaicos proibiam o povo judeu de entrar na residência de gentios, que era o grande problema de Jesus, judeu, com os samaritanos. As pessoas ficam incomodadas. Como assim? Esse cara se define como Messias e ele está pregando para os samaritanos? Ele está fora. Nós queremos um Jesus bélico, um Jesus general, que saia destruindo tudo, inclusive os samaritanos. E Jesus vem trazendo um discurso totalmente diferente. Conforme já notamos, com a cura do leproso, Jesus não está nem aí com as convenções sociais. Regulamentos humanos, para Jesus, ele não está nem aí.
É interessante, porque eu lembro que eu vivi uma coisa como essa. O movimento que eu vim, como o de vocês, foi um movimento de muito barulho, muito pulo. Quando eu cheguei na BCB, Associação Bíblica e Conselheiros Bíblicos, que foi quando eu comecei a tomar contato com a parte de aconselhamento, entrou uma banda lá para tocar, com violino e mais alguns instrumentos, e aquilo realmente tocou no meu coração. Como se aquela música ela entrasse por um ouvido, passasse por todo o meu organismo, e eu só tive uma reação. Me ajoelhei perante o Senhor e levantei as mãos em glorificação ao Senhor. As pessoas que estavam comigo me ridicularizaram. Elas ficavam olhando, fazendo, ei, ó, o adorador. Mas eu sou adorador. Eu não estou nem aí. Eu estou preocupado em trazer para vocês a palavra mais pura possível. Essa é a preocupação. Se a igreja vai estar cheia ou não, se você quer ir ou não, eu não me preocupo com isso. Porque eu sei do chamado que Deus tem para mim. E a palavra de Deus diz que nenhuma ovelha é lançada fora daquelas que forem entregues. Eu espero realmente que aonde vocês estiverem, que sei lá, o Cauã, daqui a uns 10 anos, está lá no Real Madrid. Ele está lá, ele tem que ter a semente do que foi plantado aqui, para que ele não se perca com o dinheiro que ele ganhe lá. Ele continue respeitando papai, mamãe, não esqueça de onde ele veio. Isso é importante. Por isso que eu não abri mão de vir no culto à noite. Eu não vim de manhã porque realmente não dava. E culto noturno, pela graça do Senhor, exceto férias, eu nunca faltei. E é um exemplo que eu dou para vocês. Não é porque eu moro perto. Nós já moramos longe de igreja. Quando a gente começou a congregar, a gente congregava numa igreja em Guarulhos, de São Paulo para Guarulhos, era a distância da minha casa na Duales ou mais. E a gente ia todo fim de semana. A gente ia lá, prestava culto ao Senhor. Não foi um dia, foi mais de ano. A gente ia lá toda semana. Então eu sei que é longe. Então quando você pensar em não vir, exceto as mamães que decidiram poupar suas crianças, apesar que entenda que uma pessoa não vir ao culto porque eu estou gripado, então você não pode sair com nenhuma criança para nenhum lugar. Porque se eu cumprimentar o Carlos e o vírus passar para ele, ele vai passar a gripe para quem quer que seja. E aí nós temos que entender, e eu respeito a decisão, não há problema nenhum. Mas quantas vezes a gente deixa de fazer algo simplesmente porque a gente deixa? Eu dou o exemplo para vocês de não faltar. Sinceramente, eu estou com as minhas pernas doendo, mole, e eu passei o dia ontem, eu deitei 10 horas da noite. Eu levantei hoje às 17h50 para tomar banho, suando, tossindo e sentindo dores. Graças a Deus, eu posso dar esse exemplo para vocês. Siga esse exemplo. Mas eu estava lá na ABCB, e aí eu mostrava para as pessoas que, independente de a fé ser reformada ou não, eu continuava buscando ser um verdadeiro adorador que adorava o Senhor em espírito e em verdade. O centurião alegou estar perfeitamente familiarizado com as questões de autoridade, visto que ele próprio estava sob a autoridade, e ele falou: Jesus, eu sei como é ter autoridade. Aqui em Cafarnaum, quem manda sou eu. Se eu mandar matar alguém, eu mato. Ninguém pode vir contra mim. Se eu quiser chamar mais uma legião romana para vir aqui, ela vem aqui e destrói tudo. Eu sei como é isso. Eu mando alguém fazer, alguém vai. Da mesma maneira que o meu superior fala para mim, faça tal coisa, eu faço. Eu acredito que nesse texto existe uma sugestão sutil do reconhecimento daquele centurião que Jesus falava, não só com a autoridade de Mateus 7,29, verbalmente, mas que havia uma autoridade divina do Senhor sobre aquele homem. Não acredito que esse homem, vivendo o que ele viveu, a gente não vai encontrar ele no reino dos céus. Duvido.
Já começam-se essas manifestações de Jesus expandindo a questão do seu reino. O centurião reconheceu que Jesus tinha autoridade para curar. Ele reconheceu a autoridade e a capacidade que Jesus tinha de curar o servo, não somente com o toque, mas apenas com uma palavra. Mateus então escreve: ouvindo isto, Jesus se admirou. E é importante você ler as Escrituras com calma. Por que Jesus se admirou? Se você for olhar, eu não tenho essa expertise. Peço que você acredite no que eu vou falar. Em todas as Escrituras Sagradas, em especial no Novo Testamento, essa palavra do Senhor ter se admirado aparece 2 vezes. A primeira foi aqui. Porque normalmente quem fica admirado não é quem cura, é quem é curado. Então quando há um comando dos céus sobre a sua vida, e vários de vocês têm experiências para contar e relatar, que você está esperando, em que vem aquela provisão e na hora que precisa, ela bomba. Você fica assim, chocado. Essa é a expressão de Jesus homem, não Jesus Deus. Ele sabia o que ia acontecer. Aquele Jesus homem, ele ficou espantado, porque em todo o ministério dele, ele nunca tinha visto alguém agir dessa maneira. Essa questão de se admirar tem a ver com se maravilhar. Essa palavra é utilizada com frequência nos relatos dos milagres de Cristo, mas com a função de descrever a reação de quem testemunhava os sinais. A reação normalmente era admiração e espanto. Aqui, entretanto, Jesus é quem estava admirado, e o que admirou foi a fé daquele homem gentio. Ele disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. Já preguei muito, já falei muito, já andei por muitos caminhos. Eu nunca vi pessoa com uma fé desse tipo. Porque é fácil, talvez, para você ter fé tendo nascido num lar cristão. É fácil para o Nicolas ele ter fé porque ele via a mamãe dele orando, via a mamãe dele intercedendo, trazendo instruções para a igreja. Então ele nasceu dentro de um contexto desse. Mas se você pega uma pessoa totalmente fora do seio da igreja, em que ela começa a ter contato com essas coisas, ela fica chocada, ela não está preparada para isso. A pessoa não está pronta. Eu, apesar de ter nascido num lar católico romano, minha mamãe era, meu papai era, a gente não era frequente na igreja, ia de vez em quando. Quando o cristianismo evangélico ele entrou na minha vida, foi uma mudança da água para o vinho. Não que eu mudei da água para o vinho, mas os meus referenciais, os padrões da qual eu tinha que começar a olhar, eles mudaram. A referência minha era dinheiro, era mulherada, era bebida. As referências elas mudaram. E eu continuo num processo de transformação, como você também continua num processo de transformação. Então, quando eu falo, Helena, para você, não fica chateada comigo. É porque eu tenho um carinho muito grande pela sua vida. Então, o meu objetivo é fazer com que você tenha a mesma experiência de fé, de conhecer o Senhor, que eu tive, numa idade mais nova. Jesus não parou por aí. Ele prosseguiu declarando as implicações maiores da existência de tal fé de um gentio no lugar de um israelita. Jesus disse que pessoas de toda a terra faziam parte do reino dos céus, ao passo que muitos israelitas seriam lançados para o sofrimento eterno. Ele estava profetizando a palavra de Deus me alcançando e alcançando você. Aquela palavra não ia ficar apenas a um grupo de pessoas. Graças a Deus por isso. Porque nós poderíamos estar perdidos. Porque se a palavra não nos alcança, a gente continua perdido, a gente não sabe de nada. Um cristão conta a respeito do seu versículo favorito nas Escrituras, que é Gênesis 15, 17. Gênesis 15 relata a ocasião em que Deus renovou sua promessa em dar a terra a Abraão, a terra de Canaã a Abraão. E ele faz um pacto. Naquela época, por mais que a galera dos pets ficaria escandalizado com isso, uma forma de eu estabelecer um voto inquebrável com qualquer pessoa era fazer o seguinte procedimento. Eu falava: Moisés, vamos fazer um pacto nós dois. Então, a gente providenciaria uma vaca, um carneiro,
providenciaria um passarinho, mais um outro animal que me foge. A gente mataria os 4. Cortaria no meio. Fazia um caminho cheio de sangue. Passaria eu junto com Moisés e ali aquele voto estava fechado. É uma das cenas mais interessantes dentro do Antigo Testamento, no meu entender. Enquanto está ali, Abraão aguardando, vem uma luz do céu com fogo, que é a presença de Deus. Aquele fogo passa no meio daqueles animais, faz um churrasco ali, puf, queima tudo, e ali é declarado: a fé de Abraão vai ser honrada pelo cumprimento da palavra do Senhor. A mesma coisa aconteceu nesse texto, em que Jesus ele fala, ao curar aquele homem, ainda vamos chegar lá, mas ao curar aquele homem, ele está falando: isso aí não é só para o povo de Deus, isso aí vai ser extensivo a outras pessoas, a mim e a você. O autor de Hebreus compreendeu que Deus havia se manifestado num fogareiro e fez uma aliança com Abraão. Essa aliança alcança a mim e essa alcança a você. A tranquilidade que Deus transmitiu a Abraão o tranquilizou. É a mesma tranquilidade que eu e você temos que ter quando você estiver diante de lutas e dificuldades. Porque essa ideia de que cristão não sofre não existe. Não existe. Se você vê uma igreja, se em algum momento eu não estiver mais aqui, se por algum momento você estiver em outra cidade, ou você decidir congregar em algum lugar, e você vê na porta da igreja, pare de sofrer, passa direto. Nós somos chamados ao sofrimento. Mas como Felipe disse, com a figura de Deus ao nosso lado. Não só ao nosso lado, dentro de nós. E isso tem que tranquilizar, porque Deus não quebra a sua palavra. E aí nós vemos experiências. Nós temos de um lado as experiências, os milagres, e do outro lado as escrituras. Nossa igreja não é cessacionista, ou seja, eu acredito em milagres. Eu acredito na manifestação do Espírito. Eu acredito no dom de cura, eu acredito em todas essas coisas. Mas a partir da década de 60, eu nem havia nascido, e a grande maioria de vocês, ninguém aqui havia nascido, começou o movimento pentecostal, ou carismático. E as pessoas elas começaram a serem, eu vou usar um termo duro, tá? Começaram a ser contaminadas por uma coisa que não tem nada a ver com o poder de Deus. Tem a ver com eu não me dedicar a crescer, a ler, a meditar e simplesmente sinais. Se você for buscar nas histórias, você vai ver pessoas que testificando sob dente de ouro. E aí eu pergunto, o que muda na minha vida eu ter um dente de ouro? Talvez quando eu morrer, a Luísa vai lá e fala, tinha esse dente aí pra gente derreter e fazer um anel pra mim. Meu papai tá sempre comigo. Que técnico, né? Mas, gente, qual a finalidade? Hã? Pendurar no cordão, um dente. Olha que coisa nojenta, hein? Foi pior, hein? Nos primeiros anos, parecia que todos haviam aderido à fé. Eles falavam em línguas, tinham experiências exóticas e muitos desses relatos se assemelhavam a surtos psicóticos. Já na década de 80, tinha um pastor que era conhecido nosso, em que ele postava Facebook, não tinha nem Instagram, eu acho ainda. E aí uma vez ele postou na internet em que ele estava filmando a parede de noite e ele via alguns brilhos na parede. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, olha, Deus está se manifestando na parede. São anjos que estão se manifestando na parede. Só que aquela câmera dele, antiga, tinha aquela luz em cima. E a parede dele era de grafiato. Ou seja, você pega o grafiato, joga a luz em cima, é reflexo. Entenda que esse tempo eu vivi muito intensamente. Eu queria receber de Deus uma visitação sobrenatural. Buscava anjos. Eu tinha uma época que eu acordava 4 horas da manhã e eu ficava olhando para o céu era a parte mais escura da noite, por volta das 3, 4 horas da manhã. E eu olhava assim para o céu e eu falava algumas coisas e eu via uma luzinha de um lado para o outro. Foi um negócio louco. Mas nunca Deus me deu essa visão de anjos. Algumas pessoas tiveram essa visão, mas eu não tive. Muitos se deixaram levar pelo entusiasmo,
mas quase sempre havia frustração por expectativas não correspondidas. Felizmente, Deus instruiu a igreja que ela não podia viver sem sua vida cristã, apenas por sentimentos e experiências. Viva o sobrenatural de Deus. A minha oração desde que eu me converti, eu tenho retomado essa oração, é que a unção de cura que havia sobre Pedro, Paulo e Jesus esteja sobre a minha vida. E eu sei que que Deus pode, mas se Ele fizer, imagina o que acontece com essa igreja se realmente isso se manifestar. A gente vai ter que mudar para um galpão. Vai ser uma coisa, e talvez eu não esteja preparado para isso. Mas eu oro, eu acredito nisso. Para mim isso é uma realidade. Então não deixe de viver o sobrenatural do Senhor. Nós temos que entender que era necessário que a palavra de Deus, ela se estabilizasse dentro do coração das pessoas, para que houvesse confiança, capacidade de perseverar. Se esta ou aquela experiência provém do Espírito Santo, nós nunca sabemos se é ou não de Deus. Porque ela pode ser uma coisa humana, ela pode ser uma coisa divina, como pode ser uma coisa satânica. Nos últimos dias, as pessoas elas vão fazer milagres e maravilhas que, se possível fosse, até os eleitos, se possível fosse, iriam se converter. Mas não é possível. Porque o Senhor, Ele vai olhar, vai trazer para você esse discernimento. Você fala assim, opa, tem alguma coisa errada aí. É legal, é bonito, mas não é de Deus. Em 25 anos da minha vida cristã, eu percebi que essas experiências elas foram muito raras. Em que momentos em que Deus ele invade a tua vida de uma maneira em que você começa a chorar. A Rayane, que não está aqui, ela fez parte de um desses momentos em que eu estava pedindo uma direção de Deus e eu lendo com ela de manhã, de madrugada, 5 horas, 6 horas da manhã, e Deus ele falou comigo, eu senti a presença de Deus invadindo o meu ser e eu fui tomado de choro, eu não me controlei. Mas essas coisas elas são raras. Não existe uma fórmula para provocar essa manifestação da presença de Deus. E tem os malucos aí que fazem a escola de profetas. Como se eu pudesse ensinar você algum procedimento para você atrair a presença de Deus de tal maneira que as coisas venham a acontecer. Isso acontece num lugar, centro de macumba. Centro de macumba, eles vão lá, fazem os batuques lá e tal, aí o cão desce. Aqui não funciona assim. Ele se manifesta quando ele quiser e como ele quiser e se ele quiser. Eu não preciso ter uma experiência mística para confiar na palavra de Deus. Ela está disponível a mim todos os dias. Tudo que eu tenho que fazer é abrir a Bíblia, pois quando abro a Bíblia, eu contemplo a palavra de Deus. Sempre que sou tentado a buscar esse êxtase em experiência, eu continuo tentando buscar alguma coisa desse tipo. Eu trago à memória a grande tentação de Jesus no deserto, em que o que aconteceu ali para que Satanás fosse eliminado, não foi um ato sobrenatural, foi simplesmente a declaração da palavra. Decoramos há um tempo atrás versículos, eu não sei se foi a Manu ou foi a Helena que me perguntou, pastor, quando que a gente vai voltar a decorar versículos novamente? Legal isso, porque esse tempo são versículos que estão gravados no teu coração. Se você decorou, aqui no momento certo, em havendo necessidade, eles venham à tona. Não, talvez não na totalidade, mas as partes que são importantes. Nós desfrutaremos da presença total de Deus, mas na eternidade. Mas agora nós temos que viver pela palavra. Essa é a lição do centurião. Ele estava dizendo a Jesus, o Senhor não precisa vir. Apenas diga a palavra e meu criado ele vai ser curado. Eu conheço o poder da sua palavra, Jesus. Eu sei que o universo está aqui porque o Senhor trouxe a existência pela fala. Foi Jesus que foi o Felipe falou. O Senhor disse, haja luz e houve luz. Quando você tiver dúvidas que nós não falamos da palavra de Deus aqui, ouça com atenção o que o Alice fala. Ouça o que o Felipe fala. E depois ouça o que eu falo. Tudo que está aqui feito, ele foi feito lá em Pirinópolis. Eu liguei para você, Felipe. Liguei para você, Wallace. Isso chama-se testificação do Espírito. Ou então, um engano generalizado. Aí cabe a você querer descobrir o que é, né? Decidir o que você quer.
Jesus não tocou o paralítico, como havia tocado o leproso. Ele simplesmente ordenou a sua cura e ela aconteceu. É disso que trata a fé cristã. 1 Samuel 3,9. E aí, Carlinhos? Chegando, hein? Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-se, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Essa tem que ser a nossa predisposição. Estar sensíveis a quando Deus falar. E quando Ele falar, ouça e obedeça. Ouça e obedeça. É disso que trata a fé cristã. A palavra de Deus tem poder para mudar a minha vida e a sua vida. Mateus diz, 14:15. Mateus capítulo 8, os 2 últimos versículos. Mateus 8, versos 14 e 15, os 2 últimos versículos do nosso texto. Ele acabou de curar e aí ele dá continuidade às demandas dele. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus, tomando-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Pedro era casado. E ele se mudou com seu irmão André, da sua casa de Betsaida, para Cafarnaum, para ficar mais perto de Jesus. E quando Jesus entra naquela casa, mostrou aquela senhora, aquela mulher enferma. Entenda que dentro do contexto judaico é proibido você tocar pessoas com enfermidades, febres, porque a febre inclusive pode ser um sinal da lepra. Então era proibido, porque quando a pessoa tocava, aquela casa, por exemplo, daquele do palavra do samaritano, se a pessoa tocasse naquela pessoa enferma ou doente, ela não poderia estar na casa do Senhor, no dia do Senhor. Então aquelas pessoas, elas se isentavam o máximo de ter contato. Mas Jesus, ele não está preocupado com convenções sociais. É por isso que na semana passada eu falei para vocês, semana passada e retrasada, use o seu negócio como um ponto de pregação. Alguma coisa. Imagina assim, na lateral da vanzinha lá do Nicolas lá, o João 3,16. Não, João 3,16 não é isso. Ah, bom. Eu falei, eu até assustei, né? Aí eu me admirei, hein? Eu admirei também. Imagina, são coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer. E a gente passa que não tem diferença nenhuma, mas gera diferença na vida das pessoas. Eu tenho N experiências desse tipo. N experiências. Pare um tempo e olhe e fale assim, Senhor, como é que eu posso glorificar Deus com o meu negócio? Você não vai fazer videozinho do será, pelo amor de Deus, tá? Sem será, tá? Sem será. Faz lá um vídeo, entendeu? Porque as pessoas, elas olham e falam assim, eu vou comprar flores do Felipe porque ele é cristão. E a pessoa que não é cristã, ela vai querer comprar porque Deus vai forçar ele de tal maneira para que haja um contato. Essas coisas acontecem, gente. Acontecem desde que você deixa fluir o Espírito. Era proibido tocar pessoas com muitos tipos de febre, mas Jesus curava com um toque. O toque, como no versículo 3, com o leproso, não suja a pessoa que exerce a cura, mas cura o doente. Jesus toca aquela mulher e ela fica curada. Como sinal de que a cura fora completa, ela não ficou deitada. Ela se levantou e serviu Jesus e aqueles que estavam com ele. A cura oferecida pelo Senhor na minha vida e na sua vida é uma cura espiritual que vai transformar você de um homem arrogante, de uma mulher empoderada, em alguém que é um servo, que está disposto a ouvir os comandos do Senhor. Qual que é a cura que você precisa de Jesus hoje? É algo que você tem que apresentar ao Senhor. É uma coisa que você tem que começar a ver a sua vida. Sim, as suas dificuldades financeiras, enfermidades, mas o que é mais importante? Será que você está orando, por exemplo, para que você faça como eu e Rosângela fizemos 23 anos de casado? Senhor, eu quero estar casado pelo menos até a idade que o pastor Paulo e a Rosângela estiveram casados. O Senhor pode me abençoar, Senhor?
Senhor, aí uma pessoa me ligou e falou assim, pastor, que você complete mais 20, 30, 40 anos de casado. Eu falei, tá louco? Eu com 40 anos vou estar com mais de 100. Não vou aguentar esse tempo. Então, os 80 anos, tá ótimo. Então, lá para os 80 anos, a Roca é menos, né? Mas eu vou cuidar bem dela para ela avançar um pouquinho mais. Mas coloque-se diante do Senhor, buscando que cura você precisa hoje. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, agradecemos pela Tua graça, Teu amor e Teu cuidado. Quero pedir, Pai querido, a Tua luz, a Tua graça, a Tua direção. Que só possa, Pai querido, curar não somente a nossa carne, mas também o nosso espírito. Que sejamos confiantes, Pai, no Teu poder. Sejamos confiantes na Tua força. Sejamos confiantes, Pai querido, no Teu agir. Porque Tu és um Deus que fala e faz. Um Deus que não se afasta de nós. Um Deus conhecido por muitos nomes. Um deles, Pai querido, é o Deus Shalom. Um Deus de paz. Mas também um Deus, Pai querido, do guerreiro dos exércitos. Um Deus que se levanta para nos guardar e nos proteger. Que o Senhor possa, Pai querido, nessa semana que se inicia, gerar em nosso coração algo diferente. Que nós possamos, Pai, falar do Teu amor. Em meio às lutas, dificuldades, em meio aos nossos labores, nós possamos testemunhar da Tua grande força e do Teu grande amor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.